Eu sou Pedro, um dos primeiros discípulos escolhidos por Jesus. Também sou conhecido na Bíblia como Cefas, Simeão e Simão. Nasci em Betsaida, uma aldeia de pescadores não muito distante de Cafarnaum e que ficava na região costeira do Mar da Galileia. Eu também tinha casa em Cafarnaum, na Galileia. Alguns sugerem que minha residência realmente fosse em Cafarnaum, e Betsaida apenas minha aldeia de origem. Meu irmão André também era um pescador de profissão assim como eu. É bem provável que nosso pai, Jonas, também fosse um pescador. Eu era casado e minha sogra foi curada por Jesus. Além disso, é possível que minha esposa frequentemente me acompanhasse em viagens ministeriais na igreja primitiva. Eu possuía uma educação considerada limitada e falava o aramaico com forte sotaque da região da Galileia, idioma que também utilizava para ler e escrever. No entanto, eu também falava um pouco de grego, muito provavelmente por conta de minha profissão que exigia constante contato com gentios. O grego era muito utilizado na época, sobretudo nas cidades de Decápolis. Como já foi dito, eu sou chamado por outros nomes na narrativa bíblica. Possivelmente meu nome original era o hebraico Simeão, e talvez eu tenha adotado o grego Simão com pronúncia semelhante. Quando me encontrei com Jesus, o Senhor me chamou de Cefas, do aramaico Kefa, que significa rocha ou pedra, que em sua forma grega é Petros, ou seja, Pedro. O significado desse título se refere ao fato de que eu me tornaria firme como uma rocha, ao invés de uma pessoa com temperamento inconstante. Assim, a narrativa do Novo Testamento me designa por essa variedade de nomes. O apóstolo Paulo me chamava de Cefas, o apóstolo João geralmente me chamava de Simão Pedro, e Marcos me chamou de Simão até o capítulo 3 de seu livro e depois passou a designar-me como Pedro. Considerando todas as referências sobre mim disponíveis não apenas nos 4 evangelhos, mas em todo o Novo Testamento, os estudiosos entendem que eu fui um típico homem do campo, uma pessoa simples, direta e também impulsiva. Parece que eu também possuía uma aptidão natural para exercer liderança, talvez por ser caloroso, vigoroso e normalmente comunicativo. Em algumas ocasiões, sobretudo no episódio que envolveu a traição de Jesus no Getsêmani, eu me mostrei emotivo, sanguíneo e autoconfiante. O Evangelho de João relata um primeiro contato entre Jesus e eu, por intermédio de meu irmão, o apóstolo André. Esse contato ocorreu antes do início do ministério público do Senhor na Galileia. Depois disto, eu e André continuamos com a pescaria durante um período de tempo, até que recebemos um convite consequente de Jesus enquanto estávamos pescando no Mar da Galileia. Mais tarde Jesus escolheu 12 homens entre aqueles que o seguiam para serem seus discípulos mais próximos. Assim, eu fui um dos primeiros discípulos a ser chamado e também era um dos 3 que sempre estavam mais próximos do Senhor. Nas listas que trazem a relação dos 12 discípulos de Jesus, meu nome sempre aparece primeiro. Eu tive uma participação muito ativa e significante durante o ministério de Jesus. Como já foi dito, eu fui um dos primeiros discípulos a ser chamado, estava entre os 3 mais próximos de Jesus e em muitas ocasiões agi como porta-voz dos 12. Fui o discípulo que pediu para encontrar Jesus andando sobre as águas. Fui eu também, juntamente com Tiago e João, que estive com Jesus no episódio da Transfiguração. Eu também fui o discípulo que, precipitadamente, tentou repreender Jesus diante do anúncio de sua morte iminente no Calvário. Quando Jesus perguntou aos seus discípulos quem eles achavam que ele era, eu fui o primeiro a responder confessando que ele era o Cristo, o Filho do Deus vivo. O próprio Jesus atribuiu minha resposta como uma revelação de Deus que foi dada a mim. Nessa mesma ocasião Jesus pronunciou a famosa frase Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Essa frase é alvo de intensos debates desde muito tempo. Pelo jogo de palavras que envolve o significado do meu nome surgiram muitas interpretações. 2 delas são as mais antigas e conhecidas. Alguns sugerem que a pedra seria o próprio, enquanto outros defendem que a pedra seria diretamente a verdade que foi declarada por mim, isto é, o Cristo, o Filho do Deus vivo.
Eu ouvi diretamente de Jesus a ordem: apacenta minhas ovelhas. Numa determinada ocasião eu questionei Jesus sobre a situação de mim e dos demais que haviam deixado tudo o que tinham para segui-lo e ouvi do Senhor a promessa das bênçãos do reino de Deus. Eu também apareço de forma bastante ativa durante a narrativa dos últimos momentos do Senhor Jesus antes da crucificação. Juntamente com o apóstolo João, recebi a incumbência de organizar a última ceia em Jerusalém. Inicialmente eu também me recusei a deixar que Jesus me lavasse os pés, mas quando fui advertido sobre a importância e a necessidade daquele ato do Senhor, pedi até mesmo um banho. Eu também fui o discípulo que, conforme Jesus havia dito, o neguei 3 vezes antes que o galo cantasse 2 vezes na ocasião que envolve a prisão e crucificação do Senhor. Na verdade, essa minha negação contrasta diretamente com o comportamento valente e violento que eu demonstrei ao cortar a orelha de Malco, servo do sumo sacerdote, durante a prisão do Senhor. Diante do olhar de Jesus, ao lembrar-me das palavras do Mestre, me arrependi profundamente. É possível que eu tenha testemunhado a crucificação apesar dos evangelhos não me mencionarem. Cristo ressuscitado apareceu pessoalmente para mim. Eu fui o primeiro a pregar o Evangelho no dia de Pentecostes. Cerca de 3.000 pessoas se converteram naquela ocasião. Até o capítulo 13 do livro de Atos dos Apóstolos, eu apareço com bastante destaque. Durante os primeiros anos eu fui o líder da igreja em Jerusalém, mas vale lembrar que o apóstolo Tiago, por sua vez, foi quem liderou o concílio de Jerusalém, onde importantes decisões foram tomadas concernentes à participação dos gentios na igreja. Eu fiz a exposição da necessidade da escolha de outro homem para o lugar deixado por Judas, e Matias foi o escolhido. Durante meu ministério ocorreram grandes milagres, sendo que até mesmo os doentes eram colocados de uma forma com que, ao passar, minha sombra os cobrisse. Fui eu quem disse as conhecidas palavras: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. Dentre esses milagres também se destaca a ressurreição de Dorcas. Na época da forte perseguição em Jerusalém após a morte de Estevão, eu também estendi minha atuação ministerial a outros lugares, como em Samaria, em decorrência da grande evangelização de Filipe ali, nas cidades costeiras de Lídia, Jope e Sarona. É possível que nesse período Tiago então tenha assumido a liderança em Jerusalém. Meu comportamento acabou influenciando até mesmo Barnabé. Então Paulo me repreendeu publicamente pelo comportamento considerado por ele como hipocrisia. No entanto, essa situação foi completamente resolvida e mais tarde eu me referi a Paulo como nosso amado irmão. Após 50 anos da morte de Jesus, não temos tantas informações detalhadas sobre mim. Considerando minhas 2 epístolas, sabemos que eu permaneci ativo na pregação da palavra de Deus e no pastoreio do rebanho do Senhor até a hora de minha morte. É muito provável que eu tenha estado em Roma em algum momento próximo ao final de minha vida e que tenha escrito minhas 2 epístolas desta cidade. Em Pedro 1:5-13 eu escrevo dizendo estar na Babilônia. Essa informação tem sido entendida pela maioria dos estudiosos como uma referência à cidade de Roma. A presença de Marcos na ocasião também favorece essa interpretação. Existe uma tradição muito antiga e uniforme dentro do cristianismo de que eu tenha sido martirizado em Roma por volta de 68 d.C., assim como foi Paulo. Tertuliano defendeu tal informação e Orígenes afirmou que eu fui crucificado de cabeça para baixo, uma informação também presente em alguns livros apócrifos. Obrigado por assistir este vídeo. Deixe seu like e inscreva-se no canal Luz e Fé no YouTube. Ative as notificações clicando no sininho para receber outras publicações.